Uma primeira leitura para uma palavra de oração em seguida. Diz a palavra do Senhor assim, em 1 Samuel capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Enche um chifre de azeite, ponha-se a caminho, vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor diz: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Deus e Pai, amado Senhor, queridos irmãos, então sempre fazemos unção nesse domingo de Ramos, inicialmente, e isso, de fato, já desde que a gente começou, inicialmente não era nem no domingo de Ramos, inicialmente era na Sexta-feira Santa. Muito provavelmente estou pensando em voltar para a Sexta-feira Santa, a unção. Nossa igreja acredita nos dons espirituais, nós acreditamos no mover do Espírito Santo, nós acreditamos que um óleo colocado na sua testa ou colocado em algum lugar, tem a presença de Deus ali, porque isto está escrito na palavra do Senhor. Se eu fosse fazer um estudo sobre unção, eu não começaria por aqui. Eu começaria falando dos tipos de unção que são descritas na Bíblia. Mas não é o caso de hoje. Eu quero falar especificamente o que vai ser feito com os irmãos hoje. Especificamente o que acontece hoje quando você recebe a marca. Se os irmãos observarem, o que acontece aqui agora é o profeta Samuel recebendo palavras de Deus, conversando, vou falar assim conversando, mas não era bem uma conversa, era Deus dizendo para Samuel: não sei até quando você vai ter pena de Saul. Saul havia sido reprovado pelo Senhor. Essa história passada lá, não vou entrar nesse mérito da questão. Saul havia sido reprovado como rei. E agora era necessário um novo rei. O rei estava em pecado, o Espírito de Deus já tinha saído de Saul. A nação de Israel estava sendo governada por um rei sem unção, sem o Espírito Santo. Era isso que estava acontecendo. E Samuel sabia e tinha pena. E então Deus chega para Samuel e diz: olha, você vai, pega lá o seu chifre, pega o azeite e sai no caminho e vá à casa de Jessé, porque na casa de Jessé eu vou escolher lá o futuro rei. Olha que coisa, irmãos, vou escolher na casa de Jessé o futuro rei. E aí Samuel disse: mas Saul vai me mandar me matar, desse jeito eu vou ungir outro rei. Ele ainda está vivo, como eu vou fazer isso? Não, você diz que você foi lá sacrificar, tal, e na hora lá você vai ver o que eu vou mandar você fazer. Foi o que a gente acabou de ler. O Senhor disse: leve uma novilha, vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os seus filhos e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano é
o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Será que não está faltando ninguém, né? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Deu essa desculpa, né? Não, manda chamar todo mundo, que eu quero almoçar aqui com todo mundo hoje. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Samuel cumpriu a missão. Foi à casa de Jessé. Ficou encantado com os filhos de Jessé, porque eram todos bonitos. Você viu que ele se enganou do primeiro ao último, porque Davi também era bonito, mas era o último. Então o primeiro era altão, bacana, devia ter um peitão aberto, tal. Ah, meu Deus, olha o rei aí, olha o rei chegando. Ah, não é esse, então deve ser o outro, o Abinadab. Quando viu o Abinadab também, um cara pintoso, Abinadab, fazia academia. Meu Deus! Não era Abinadab também, deve ser Samá. Samá também, outro garotão, fantástico Samá. Não era nenhum deles. E Deus advertiu a Samuel que ele via o coração. Ele não via altura, nem estatura, nem se era forte, nem se era belo, nem se era louro, se era moreno. Ele via o coração. Deus estava procurando um coração de rei. E aí aparece Davi no final das contas, conforme foi feita a leitura. Você sabe qual era a idade de Davi nessa época? Davi tinha 12 anos. Ah, era um adolescente. Não, não era um adolescente. Era um adulto de 12 anos, porque a adolescência é uma fase forjada pela cultura, não é uma fase biológica. Davi tinha 12 anos. Era um adulto de 12 anos que já trabalhava, inclusive. Aliás, o único que foi achado trabalhando. Não sei se os outros trabalhavam em casa, mas ele estava, diz a Bíblia que ele estava trabalhando com as ovelhas lá no campo. E ele estava trabalhando, e ele aí aparece com 12 anos, um adulto de 12 anos, que já era responsável por uma parte do patrimônio de seu pai. Ruivo, de bonitos olhos, olhos claros, de boa aparência. Ele aparece aí, Deus diz: é esse aí. Provavelmente, entre os irmãos, ele devia ser o mais magro, o mais franzino, o menos forte. Mas tinha uma boa aparência, garoto bom. E aí ele foi ungido rei naquele dia. Olha só, Israel tinha um rei, que agora era apenas o rei político de Israel. Agora Israel tem um rei ungido aos 12 anos. Ele foi marcado. Ele foi separado. Ele foi escolhido para uma missão de governar o seu povo. E aí o que acontece depois que Samuel vai embora? Nada. Ele volta para o campo para apacentar as ovelhas
e fica lá até completar 18 anos. Quando, nesta ocasião, os filisteus estavam batendo a porta dos israelitas e afrontando o Deus vivo. E Davi, que era apenas o mensageiro que levava a marmita para o exército que estava na frente de batalha, numa hora dessa que ele chega, ele ouve o gigante afrontando o Deus vivo e Israel pensando ainda no que ia fazer. Não vai aparecer ninguém para duelar com Golias, e ninguém apareceu para duelar com Golias, e Davi então achou um absurdo aquele exército inteiro não ter um soldado que fosse à frente para duelar com Golias, e ele se apresentou para fazer esse trabalho. Ele não cabia dentro da armadura do rei, ele não aguentava o peso da espada. Essa espada é muito pesada, essa armadura é muito pesada, eu vou ficar aqui um robozinho lá, não vai dar para eu guerrear assim. Aos 18 anos ele não conseguia fazer isso. Isso era um homem de guerra, conseguia fazer isso. Manusear uma espada e levar todo aquele peso que ele se apresentou. Todos acharam que era inútil aquilo, mas era o que poderia ser feito, era o único que tinha coragem de ir à frente. E ele vai à frente apenas com a sua roupa de pastor e uma funda, que era uma tiradeira que girava assim, e leva 5 pedrinhas. Gente, 5 pedrinhas, gente. Até Golias achou um absurdo. Vocês estão pensando que eu sou um cão? Olha quem você... Meu Deus, como pode? Quase que Golias disse, meu Deus, como pode uma coisa dessa? Nitidamente não era um guerreiro, nitidamente não tinha as marcas da violência no seu rosto, não tinha cara de mal, tinha cara de bom. Você já viu aqueles duelos, né? Você já deve ter visto alguma vez de luta livre e tal, que fazem cara de mal, e aí franze o nariz aqui, faz dizer que está com raiva, tal, vou matar, vou espedaçar, não sei o que, tal. Ele, aquela cara de inocente, cara de pastor de ovelha, um homem pacífico que tocava flauta. Mas lembrem, ele tinha algo que ele ganhou aos 12 anos. Ele tinha uma unção. Não sei se naquele dia ele lembrou da unção, mas naquele dia, diz a Bíblia, que ele ficou indignado pelo que estava acontecendo. E ele se apresentou para lutar contra o gigante. Ele já tinha treinado muito lá com as ovelhas, lá, matando leão, espantando urso, tal, lobo. Ele dava uma pedrada. Não sei se ele pensou que ia ser uma pedrada só, provavelmente não, porque ele levou 5, então, com 5 pedras eu termino com esse cara. E ele atirou uma pedra, e essa pedra bateu bem na testa. E o gigante caiu meio que desacordado. E ele correu, pegou a espada que ele mal conseguia levantar e passou no pescoço dele. Esse gesto de Davi fez Davi virar o general de Saul. E agora, não é? Ele ganhou a mão da filha de Saul, e ele se tornou o comandante da guarda de Saul. E ele, após este momento, ele saiu muitas vezes em batalha em nome do povo de Israel, comandando o exército. Muitas vezes ele saiu. Interessante que ele não se arroga rei. Interessante que ele não diz, eu sou o rei, eu fui ungido para ser rei, eu tinha 12 anos lá na casa de meu pai. Ele não faz isso. E ele passa muito tempo servindo a Saul, servindo a Israel, como o comandante, como aquele que ia à frente do exército. Até que Saul começa, né? Saul agora não tinha mais o Espírito de Deus, então Saul começa falando e fazendo várias
bobagens. E Saul então começa perseguindo Davi para matar Davi. Porque via que a projeção que esta unção do Senhor lhe dava era uma vantagem muito grande. E as pessoas já estavam falando que Saul matou milhares, mas Davi matou mais. Davi superou Saul, nosso rei. Olha só. Irmãos, para encurtar essa história, porque você está na metade do livro de 1 Samuel, ele é ungido. Você sabe quando ele se tornou o rei de Israel? Ele se tornou o rei de Israel com 30 anos de idade. Ele foi ungido rei de Israel aos 12 e se tornou o rei de fato com 30 anos de idade. Isso vai ser narrado definitivamente em 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5, ele é chamado, convidado a assumir todo o povo, porque Judá ele já havia assumido no capítulo 1. E no capítulo 5 em diante ele passa a ser rei de toda a nação. Ele passa a ser rei de fato de toda a nação. Porque antes ele era apenas o rei escolhido, ele foi o rei ungido. Ele tinha a unção. E essa unção o protegeu, lhe guardou, lhe deu rumo na vida. Ele se meteu em muitas batalhas. E olha, voltar vivo de uma batalha dessa que era corpo a corpo. Quando Saul começou a perseguir Davi, a ponto de ficar nítido e claro que o rei queria matar Davi, e ele fugindo, por 2 vezes ele teve a oportunidade de acabar com o rei, mas ele não poderia matar um ungido do Senhor, mesmo que o Espírito de Deus já tivesse ido embora dele. Mesmo que ele já tivesse sido ungido, Saul vai se acabar pelas suas próprias mãos. E não pela mão de um ungido. Davi tinha todas as condições, mas Davi aguardou o tempo certo. Na última batalha, Saul é ferido e, não querendo cair na mão dos seus inimigos, Saul pede para que o seu escudeiro o mate. O seu escudeiro disse: jamais eu vou fazer uma coisa dessa, matar o ungido do Senhor. Então o próprio Saul se joga em cima da sua lança e a lança o atravessa. Só que ele não morre aí. Ele fica agonizando. E nesse momento está passando um amalequita, que era um povo também inimigo de Israel. E esse amalequita, Saul fala com esse amalequita para que o mate, porque ele não queria morrer na mão dos inimigos que estavam chegando. E esse amalequita então mata Saul. Quer dizer, termina de matar, né? Porque ele já estava com a lança atravessada, só que ainda estava agonizando. E ele então faz esse favor a Saul e termina de matar Saul. Pega a coroa e vai correndo levar para Davi. Estou vendo que alguns irmãos não conhecem essa passagem. Ele leva para Davi a coroa e leva a notícia que Saul estava morto. E Davi então pergunta: como é que você sabe que Saul está morto? E ele aí conta a história. Ele se jogou em cima da sua lança, mas não morreu. E pediu para que eu o matasse. Eu trouxe a coroa dele para ti. Davi então fica sabendo da morte de Saul. Davi estava numa outra luta contra os amalequitas, inclusive. Davi olha para aquele homem e diz: como você ousou matar um ungido do Senhor? E aquele amalequita morre ali também, porque ele matou um ungido do Senhor.
mesmo que tenha sido a pedido do próprio ungido. Ele não poderia jamais ter feito isso. Você entende o peso que um homem desse entende de unção? Como assim? Você matou o ungido do Senhor? Você vai morrer. Essa história eu pulei tudo, tem muitos desdobramentos que eu contei aqui para vocês, é um sopro da história. Para mostrar para vocês o que representava uma unção na época em que as pessoas eram ungidas. O que representava uma unção? Quando você recebe a marca de Deus, quando você recebe e vive essa marca de Deus, o que é essa marca? Esta marca é a expressão visível da presença de Deus na sua vida. Era visivelmente que Davi deveria ser o próximo rei, porque ele não se arroga rei, ele não diz eu serei o próximo rei, ele não diz eu fui ungido, ele deixa o tempo passar e Deus resolver isso e todas as situações se... Ele não usurpa o trono, apesar de ter sido ungido, mas ele tinha um coração de rei. Ele não vai atrás disso. O povo sim, não é? Que falava, ele é muito bom nisso, ele matou mais do que Saul, o rapaz é bom, hein? O rapaz vai ser o próximo rei. E ele fica na dele esse tempo todo, porque ele tinha uma marca e ele vivia a marca que tinha. Ele sabia que o ungido de Deus, o que tiver de vida à sua mão vai vir. Pastor, eu estou orando para você abençoado. Você precisa ser só um ungido de Deus. A única preocupação que você tem que ter é se tu tem a marca da promessa do Senhor. E pode passar muitos anos, vai acontecer o que tiver de acontecer na tua vida. Porque você tem a marca do Senhor. E era o que Davi tinha. Davi tinha uma marca. Davi tinha sido separado para ser rei. Ele não moveu um dedo para fazer isso. Ele não moveu uma palha para fazer isso. Por quê? Porque quem tem a marca, irmãos, não precisa se mover para fazer isso. É igual o rico de berço. O pior rico é o rico que veio da pobreza. É o emergente. Ele não sabe lidar com tudo que ele conseguiu. Geralmente se torna snob, arrogante, gosta de ficar mostrando o que tem, ele gosta de espantar a pobreza. O rico de berço, não. O rico de berço já nasceu rico, ele não precisa mostrar, fica mostrando o que tem. Ele sabe que ele tem. Ele sabe que é o herdeiro de uma grande fortuna. É o rico de berço. Quem tem a unção e sabe o que ela significa, não precisa correr atrás. Precisa só confiar no Senhor. Você tem que ter coração de homem e mulher de Deus para isso. Porque senão, o Espírito de Deus vai embora. Como fez com Saul. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos colocar uma marca em você. Para que você seja protegido e guardado pelo Senhor. Abençoado de Deus. Você vai estar na mão do Senhor. Enquanto você honrar essa marca, ela está valendo para você. Enquanto você fizer por onde, essa marca está valendo para você. Davi honrou a sua marca. Ele sabia que ele era o chamado, ele sabia que ele tinha a chamada, e ele esperou o tempo certo. Ele esperou o tempo dele. Israel tem um rei. Então, não posso chegar lá e dizer que eu sou o rei que foi ungido, porque se isso vai ter que ser dito, não vai ser por mim eu que vou dizer. Mas ele tinha a marca. A marca da promessa. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Soberano Deus e amado Pai,